Então vamos iniciar pelos anticoncepcionais administrados via oral. Eles podem ser combinados quando há uma mistura de hormônios progestágenos com estrógenos, e podem ser anticoncepcionais que contenham apenas um hormônio, que no caso é a progesterona. E eles podem ser do tipo mini pílulas, quando a dose do anticoncepcional é muito baixa, ou podem ser interceptivos, que são aqueles administrados pós-coito, após a relação sexual, e que precisam ter uma dosagem muito alta. Já os combinados, eles podem ser de 3 tipos. Podem ser monofásicos, quando há uma combinação de estrógeno e progesterona, todos eles em concentrações iguais, independentemente do período da utilização da pílula. Os bifásicos, quando durante todo o ciclo menstrual a dose da progesterona vai variar 2 vezes, enquanto que do estrogênio vai permanecer a mesma dose do começo ao fim do ciclo. E os trifásicos, quando a dose da progesterona varia 3 vezes, enquanto que o estrogênio vai variar apenas uma vez. E por que há essa variação na composição dos anticoncepcionais combinados? Essa variação ela acontece para que haja uma aproximação da cinética de liberação dos hormônios que nós vimos no ciclo hormonal. Então, durante o ciclo hormonal, existe uma cinética de variação de liberação hormonal, na qual, para que não haja uma interferência ou para que haja um mimetismo parecido com o fisiológico, as pílulas anticoncepcionais elas apresentam concentrações ou proporções semelhantes àquilo que é visto no fisiológico. Qual a vantagem de se variar a concentração hormonal? Então, acabei de falar que uma das vantagens é esse mimetismo com o que é fisiológico. Então, vamos observar aqui o que é fisiológico. Na parte de baixo dessa imagem, nós podemos ver um ciclo normal. Nesse ciclo normal, nós podemos ver 2 imagens. A imagem escura representa as variações na concentração de progesterona e a imagem branca representa as variações na concentração do estrogênio. No caso da progesterona, nós podemos ver que no início do ciclo nós temos baixas concentrações de progesterona. Na metade do ciclo, que é quando acontece a ovulação, nós temos concentrações médias de progesterona, e as maiores concentrações de progesterona elas acontecem da metade para o final do ciclo menstrual. Já as concentrações de estrógeno elas variam da seguinte forma: no início do ciclo nós temos baixas concentrações de estrógeno, na metade do ciclo nós temos elevadas concentrações de estrógenos, e da metade para o final nós temos concentrações superiores ao início, mas menores do que a fase média do ciclo menstrual. Se observarmos esse desenho da variação normal de hormônio durante o período do ciclo menstrual, com os anticoncepcionais combinados trifásicos, veremos uma elevada semelhança. Então, nos trifásicos nós temos concentrações baixas de progesterona, médias no meio, e no final nós temos elevadas concentrações de progesterona. Já estrógenos são baixas concentrações no começo, altas no meio e novamente baixas no final, semelhante ao que acontece com o ciclo normal. Nos contraceptivos bifásicos, nós temos baixas concentrações de progesterona do começo até o meio do ciclo, do meio em diante elevadas concentrações, enquanto que estrógeno nós não temos variação nenhuma. E os monofásicos, tanto estrógeno como progesterona, têm concentrações iguais em todas as pílulas, seja no começo, no meio ou no fim. Nesse slide nós estamos representando um anticoncepcional hormonal do tipo trifásico, onde a dose de progesterona ela varia 3 vezes durante o ciclo axial, enquanto que o estrogênio varia apenas uma vez. Como eu falei, ela tenta mimetizar o ciclo menstrual normal. Embaixo nós temos uma tabela mostrando uma composição de levonorgestrel com etinistradiol. Levonorgestrel, que é a progesterona, do 5º ao 10º dia 50 microgramas, do 11º ao 15º dia, que é quando acontece a ovulação, nós temos uma dosagem superior de 75 microgramas, e na fase final do ciclo menstrual, do 16º ao 25º dia, nós temos 125 microgramas, que de fato é quando no ciclo menstrual normal são as maiores concentrações de progesterona. Já etinistradiol no começo do ciclo 30 microgramas, do 11º ao 15º dia, que é quando acontece a ovulação, nós temos as maiores concentrações, as maiores doses de estrógeno, que é 40 microgramas, e no final do ciclo nós temos 30 microgramas, ou seja, a mesma dose do início do ciclo. Qual a indicação das mini pílulas? Então, outra forma de administração de hormônio anticoncepcional por via oral são as mini pílulas. Então, as mini pílulas, elas não são anovulatórias, porque as dosagens, as concentrações delas são muito baixas. Então,
concentração, ela não tem capacidade de inibir o LH e, consequentemente, não tem capacidade de inibir a ovulação. Elas são administradas diariamente, de forma ininterrupta, e a dosagem, como eu falei, são muito baixas. Baixas quanto? Algumas delas chegam a metade ou até 1/10 da dosagem dos anticoncepcionais orais combinados. Então, são pílulas apenas de progesterona em baixíssimas dosagens que não têm a capacidade de inibir a ovulação. O início do seu tratamento, o início da sua administração é no primeiro dia do ciclo menstrual. Como nós vimos, os anticoncepcionais orais combinados, eles começam a ser administrados no 5º dia após o início do ciclo menstrual. Os anticoncepcionais do tipo mini pílulas, eles são administrados desde o primeiro dia. Vai durar todo o tempo que se deseja controlar a fertilidade, ou seja, enquanto estiver sendo utilizado, ele de fato é efetivo. São utilizadas na amamentação. Então, a principal indicação das mini pílulas é o uso de anticoncepcional durante a amamentação, já que as mini pílulas têm baixas concentrações de progesterona, elas não inibem a produção do leite. Agem de que forma? Já que elas não inibem a ovulação, como é que elas agem como anticoncepcional? Elas alteram as propriedades reológicas do muco, então elas deixam o muco mais viscoso, impedindo o deslocamento dos espermatozoides ao encontro dos óvulos. E o seu retorno é imediato, a fertilidade retorna imediatamente após a suspensão do uso. Aqui nós temos alguns exemplos de mini pílula, algumas marcas comerciais como Exoluton, Nortrel e Micronor. Todas elas são anticoncepcionais à base de progesterona sintética. Podemos observar nessa imagem, também na tabela, que a quantidade de comprimidos, que a quantidade de pílulas ativas realmente é muito superior aos anticoncepcionais orais combinados. Algumas delas têm 35 pílulas ativas, enquanto outras têm 28 pílulas ativas, ou seja, uma quantidade suficiente para usar durante todo o ciclo menstrual. E podemos observar aqui também uma diferença nas concentrações. Linestrenol, por exemplo, é um progestágeno na qual no Exoluton ela apresenta pílulas com 0,5 miligramas de linestrenol para cada pílula, enquanto que o linestrenol em anticoncepcionais orais combinados, para inibir a ovulação, é necessário pelo menos 2 miligramas por dia, ou seja, nas mini pílulas os progestágenos apresentam uma concentração bem inferior, nesse caso aqui 4 vezes menor, ou seja, uma concentração que não é capaz de inibir a ovulação. E as mini pílulas apresentam benefícios. Alguns benefícios são benefícios anticoncepcionais, enquanto outros benefícios são benefícios não anticoncepcionais. Quais são os benefícios anticoncepcionais? O primeiro delas, obviamente, é a sua eficácia. Eles são capazes de serem utilizados como anticoncepcionais se tomadas diariamente na mesma hora. Uma proporção de 0,05 a 5 gravidezes por 100 mulheres acontece no primeiro ano de uso. A sua eficácia ela é imediata, então menos de 24 horas depois do seu uso, as alterações do muco cervical já são suficientes para serem utilizadas como anticoncepcional. Elas não afetam a amamentação, então não interferem na amamentação. O seu retorno ele é imediato à fertilidade quando o uso é suspenso e apresenta poucos efeitos colaterais. Então esses são os principais benefícios anticoncepcionais das mini pílulas. E os benefícios não anticoncepcionais? Eles podem diminuir as cólicas menstruais e diminuem por quê? Porque em baixas concentrações não há um crescimento muito substancial do endométrio. Consequentemente, também vai diminuir o sangramento menstrual e com o sangramento menor vai diminuir a anemia. Também pode proteger contra o câncer de endométrio, já que não há uma grande proliferação celular, diminui as doenças benignas da mama e também diminui a incidência de gravidezes ectópicas. O que são e como devem ser usados os interceptivos? São outros contraceptivos administrados por via oral, só que pós-couto, em dosagens muito mais elevadas do que os anticoncepcionais orais combinados. Então, os interceptivos, eles inibem a ovulação. O principal mecanismo dele é a inibição do pico pré-ovulatório do LH e, consequentemente, inibe a ovulação. Obviamente que eles inibem a ovulação se essa ovulação ainda não tiver acontecido. Como eles têm uma dosagem muito alta, a sua capacidade de bloquear o eixo e diminuir a produção e a liberação de LH é quase que imediata. Mas, obviamente, se a ovulação já tiver acontecido, ele não consegue inibir a ovulação. Mas existe um mecanismo secundário na qual a progesterona nos interceptivos afeta a mobilidade dos espermatozoides em direção ao óvulo através do espessamento do muco cervical. Então, mesmo aquelas pessoas, mesmo as mulheres que já ovularam
ovularem, ou seja, que o anticoncepcional não vai conseguir inibir a ovulação, eles vão espessar de forma tão rápida, vão produzir um espessamento tão rápido do muco cervical que isso vai impedir que o espermatozoide vá de encontro mesmo a um óvulo que já tenha sido liberado. Eles não interferem na implantação, então se houver uma fecundação e esse óvulo chegar a ser implantado, ele não vai impedir a implantação, assim como não vai interferir na evolução da gravidez. Por isso a maior eficácia acontece quando ele é administrado nas primeiras horas após a relação sexual, e essa eficácia diminui quanto mais tempo se passa após a relação sexual. Qual o esquema de uso dos interceptivos? Eles podem ser administrados em 2 doses, na qual a primeira dose deve ser tomada antes de completar 72 horas após a relação. Após 72 horas a eficácia dele já é muito baixa, e a segunda dose ela deve ser administrada 12 horas após a primeira. Mas existe também um esquema na qual é administrada apenas uma dose, pois alguns estudos mostraram que tomar 2 comprimidos juntos é igualmente eficaz. Esses 2 comprimidos passam a ser um único comprimido e a eficácia é aparentemente a mesma. Aqui nós podemos ver a administração do levonorgestrel, que é o anticoncepcional utilizado nos interceptivos. Se ele for administrado até 24 horas após a relação sexual, sua eficácia chega a ser de 95%. Mas vejam que, se a administração for feita após 49 a 72 horas após a relação sexual, a sua eficácia vai diminuir bastante, chegando em alguns casos a 66,3%. Os anticoncepcionais injetáveis, eles são formados por uma composição de estradiol, ou seja, o hormônio natural, e um progestágeno sintético, se eles forem combinados. Mas ele pode ser simplesmente estradiol ou um progestágeno sintético. A falha dos anticoncepcionais injetáveis chega a 0,2 a 0,4%, assim como aqueles apenas de progesterona pode ser de 0,1 a 0,6%. Ou seja, combinados ou apenas de progesterona, a falha é muito semelhante. Aqui nós temos alguns exemplos de anticoncepcionais injetáveis. Nós temos a mesigina, por exemplo, que tem 50 mg de enantato de noresterona, ou seja, uma progesterona sintética, e 5 mg de valerato de estradiol, ou seja, o hormônio natural. Já a ciclofemina, nós temos 25 mg de acetato de medroxiprogesterona, que é a progesterona sintética, e 5 mg de cipionato de estradiol, que é o hormônio natural. Esses dois, a mesigina e a ciclofemina, nessas concentrações, eles têm um efeito anticoncepcional de 1 mês. Então, após administrado, ou seja, após a aplicação no músculo, ele vai ficar armazenado no músculo, vai liberar quantidades fracionadas desses hormônios que têm atividade anticoncepcional, e o seu efeito anticoncepcional vai durar aproximadamente 30 dias. Já os dois de baixo, perlutan, ciclovular e unociclo, nessas concentrações de 150 mg de acetofenina de hidroxiprogesterona e 10 mg de enantato de estradiol, eles são anticoncepcionais trimestrais, é uma concentração suficiente para ter um efeito anticoncepcional durante 90 dias. A mesma coisa, Depo-Provera, 150 mg apenas de medroxiprogesterona. Então vejam que os 3 primeiros é uma associação de progestágeno sintético e o estradiol, e o último é apenas a medroxiprogesterona, apenas o progestágeno sintético. Temos também uma outra forma de administrar anticoncepcionais, que são adesivos transdérmicos. Os adesivos transdérmicos, eles são formados por 2 hormônios sintéticos. Tem um progestágeno e um estrógeno, ambos sintéticos. E a quantidade de hormônio em cada adesivo, ela é suficiente para ter um efeito anticoncepcional durante 1 semana. Ele é aplicado na pele e ele vai liberando o hormônio que vai sendo absorvido pelas camadas dérmicas e hipodérmicas, vai cair na corrente sanguínea e vai ter seus efeitos anticoncepcionais durante aproximadamente 1 semana. Ou seja, ele precisa ser trocado a cada semana, ou seja, vão ser 3 adesivos durante um período de 1 mês, porque na última semana não é aplicado nenhum adesivo, ou seja, na última semana é aquele descanso para que as concentrações hormonais caiam e, consequentemente, haja o fluxo menstrual. E o índice de falha é semelhante ao índice de falha da pílula anticoncepcional. O DIU hormonal, dispositivo intrauterino hormonal, é um dispositivo de plástico em forma de T e contém apenas a progesterona, principalmente o levonorgestrel. Também é um equipamento, também é um dispositivo de liberação prolongada, liberação lenta, e libera o hormônio, tem um efeito anticoncepcional por aproximadamente 5 anos. A necessidade de implantação no útero, ou seja, a necessidade de uma intervenção cirúrgica por um médico para a implantação do dispositivo intrauterino, e seu efeito tem esse tempo de aproximadamente 5 anos. Ele age de que forma? Inibe o crescimento endometrial local, inibe os receptores
receptores de estradiol, que é o hormônio que vai fazer a proliferação. Então, na fase proliferativa, o estradiol vai agir nos receptores de estradiol no endométrio, promovendo o crescimento do endométrio. Então, o levonorgestrel vai inibir a síntese de receptores, impedindo que o estradiol haja no endométrio na fase proliferativa, mas ele não impede a ovulação. Além disso, o levonorgestrel também atua no muco cervical, vai diminuir a sua produção e vai aumentar a viscosidade, impedindo o deslocamento dos espermatozoides ao encontro do óvulo. E após um mês retirado, a mulher já pode engravidar. Não tem um retorno imediato à fertilidade, mas sim após um mês. E o índice de falha é um índice muito baixo, que vai de 0 a 0,2% aproximadamente. Já os implantes subdérmicos é uma outra modalidade de anticoncepcional também de longa duração. Sua inibição da ovulação acontece por 3 anos. É um dispositivo na forma de um bastonete, vai conter apenas um progestágeno. Ao contrário do dispositivo intrauterino, esse progestágeno é o etonorgestrel. Ele deve ser inserido sob a pele, na parte superior do braço. Esse hormônio é liberado lentamente em doses constantes e seu mecanismo é através da inibição da ovulação, porque suas concentrações de progestágeno são bastante elevadas. E o índice de falha chega a 0 ou 0,2%. E como se deve fazer o segmento de uma mulher que está fazendo uso de um anticoncepcional? Então, deve ser observado algumas peculiaridades, como alguns sintomas, algumas reações adversas aos hormônios, mastalgia, ou seja, dor mamária, náuseas, cefaleias, ganho de peso, alteração da pressão arterial, aparecimento de características ou de sintomas semelhantes a trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Todas essas características precisam ser monitoradas, precisam ser acompanhadas, precisa ser feito o segmento desses pacientes, pois são reações às vezes não tão graves, mas no caso da trombose e da embolia pulmonar, por exemplo, são reações adversas bastante graves. E aqui nós temos as diretrizes para o uso de anticoncepcionais em condições especiais. Eu destaquei algumas para que a gente possa discutir. A primeira delas é o uso de cigarro. Nossa paciente fazia uso de cigarro, apesar de ser muito jovem, fazia uso de mais de 10 cigarros por dia. E o que é que a Organização Mundial da Saúde fala? Então ela fala o seguinte: tabagistas com menos de 35 anos de idade, que é o caso da nossa paciente, os benefícios geralmente superam os riscos, está na categoria 2. Não significa que não tem risco, mas que os benefícios são maiores do que os riscos. Já se a paciente é tabagista e se ela tiver mais de 35 anos e se fumar menos de 15 cigarros por dia, frequentemente os riscos superam os benefícios. Se ela fumar mais de 15 cigarros por dia, os riscos elas são inaceitáveis, uma vez que um elevado risco de acidente vascular encefálico e de infarto agudo do miocárdio. Uma outra condição que eu gostaria de chamar a atenção para pacientes que fazem uso de anticoncepcionais é aquelas que são hipertensas. Se essa hipertensão ela está controlada, e o que é uma hipertensão controlada? Quando a pressão arterial sistólica está entre 140 e 159 milímetros de mercúrio e a diastólica está entre 90 e 99 milímetros de mercúrio. O que é que a Organização Mundial da Saúde fala para essas pacientes hipertensas controladas? Os riscos frequentemente elas são maiores do que os benefícios. Puder evitar, evite. Já se a paciente tem uma hipertensão não controlada, ou seja, uma pressão arterial sistólica superior a 160 milímetros de mercúrio e uma diastólica superior a 100 milímetros de mercúrio, os riscos são inaceitáveis, é totalmente contraindicado, porque há um elevado risco de acidente vascular encefálico e também infarto agudo do miocárdio. Já se a paciente tem história de acidente vascular encefálico isquêmico, uma cardiopatia isquêmica, o que é que a Organização Mundial da Saúde diz? Que o risco é inaceitável, ou seja, não deve se utilizar nenhuma condição anticoncepcionais orais combinadas. E a nossa última condição, que vamos detalhar aqui, é câncer de mama. Se essa paciente ela tiver atualmente com câncer de mama, o risco é inaceitável, não deve se utilizar nenhum tipo de anticoncepcional. Já se a doença for uma doença passada, sem atividade por pelo menos 5 anos, os riscos geralmente são maiores do que os benefícios, então deve-se propor uma outra alternativa diferente do uso do anticoncepcional hormonal. Já se a paciente tem história familiar de câncer de mama, que é o caso da nossa paciente, a Organização Mundial da Saúde diz que não há restrição ao uso, ou seja, uma categoria 1, pequeno aumento do risco em portadores de mutação do gene
BRCA1. Então essas são as referências utilizadas nessa videoaula. Foi utilizado Farmacologia Clínica do Flávio Dani Fuchs, além do Manual de Farmacologia Terapêutica do Goodman, também os Princípios de Farmacologia do Golan e o Farmacologia do Penildon Silva. E nessa semana teremos os seguintes bônus tracks para todos aqueles que se inscreverem e optarem por algum plano de apoio no apoia.se/Farmaco Sérgio Araújo ou no patreon.com/Farmaco Sérgio Araújo, terão direito de baixar, além desse vídeo e dessa apresentação, todos os vídeos, todas as apresentações que já foram produzidas, além de todas as outras que serão produzidas ainda. Também terão direito a assistir o final dessa videoaula, onde eu comento todas as respostas para esses questionamentos e faremos uma discussão do caso clínico apresentado no início da aula. Para todos aqueles que querem me seguir nas redes sociais, lá eu sempre estarei postando novidades do mundo da farmacologia. Lá nós podemos fazer uma interação um pouco maior. No Instagram eu sou @prof.sergioaraújo, no LinkedIn eu sou @prof-sergio-araújo e no Twitter eu sou @prof.sergioaraújo2. Então até a próxima videoaula.